Boa noite, seja muito bem-vindas. Boa noite, seja muito bem-vinda ao episódio 116 do projeto Torne-se Magra. É uma honra receber você aqui nesta quinta-feira, às 20 horas e 37 minutos. Todas as quintas nós estamos aqui no projeto Torne-se Magra. Aulas para levar para você um conteúdo para transformar você, levar você a ser magra, emagrecer, ter autoestima e se sentir cada vez mais linda. Para você que ainda não me conhece, para você que está chegando aqui, para o pessoal do YouTube, meu nome é Ana Claguinan. Eu sou analista comportamental, especialista em emagrecimento e todas as quintas-feiras, às 20 horas e 37 minutos, nós estamos aqui no projeto Torne-se Magra para falar sobre o mais profundo do emagrecimento, sem diquinhas, sem coisas rasas. Nós vamos aqui no profundo para nos tornar magras. E que incrível, né? Nós estamos aí, oi Débora, oi Dima, nós estamos nos aproximando aí da virada do ano, né? Mais um Natal, mais um ano novo. E hoje eu trouxe um tema, né? Hoje o tema da nossa live, ele é um tema muito especial, porque ele vai falar sobre ambiente, né? E nós estamos indo aí para as festas de Natal, nós estamos indo para as festas de final de ano, e aí eu trouxe esse tema para trazer para vocês, para falar para vocês, porque esse é um tema que eu acredito que é um dos temas mais importantes no emagrecimento, né? Quando a gente de fato entende o poder do ambiente, né? Ambiente é poderoso. Quanto mais rápido você descobrir isso, quanto mais rápido você tiver clareza disso, mais rápido você começa a emagrecer. O emagrecimento a gente acredita, né? Principalmente quando a gente já fez várias tentativas frustradas de emagrecer, a gente já tentou emagrecer, a gente tem uma crença que é: para emagrecer, eu preciso comer menos e me alimentar mais, basicamente. Mas aqui eu sempre trago os alicerces, né? O mais profundo do emagrecimento. E ambiente é um ponto poderoso do emagrecimento. Por quê? Porque o ambiente, ele molda você, ele forma você. E uma das coisas que a gente precisa entender, né? O quanto esse ambiente influencia o meu emagrecimento. E por que, Ana? Por que que então o ambiente influencia o meu emagrecimento? Ana, o que tem a ver ambiente com emagrecimento? O que eu preciso que você entenda nessa aula é que ambientes não são neutros, né? Eu não sei você, mas eu lembro que uma das crenças que eu tinha, né? E eu não lembro muito bem quando, tá? Talvez ali na minha adolescência, e essa crença foi ficando presente ainda por muito tempo na minha vida. Eu acreditava que uma das coisas, né? Que uma das coisas que me impediam de emagrecer era a genética, né? Então, né? Talvez essa é uma crença que está aí com você. Talvez você acredite que você não está emagrecendo por genética. E eu não entendia isso. Por quê? Eu não entendia que os ambientes não são neutros. Eu não conseguia entender e assimilar o que os ambientes causavam em mim e o quanto o ambiente influenciava o que eu comia, o que eu pensava, a forma como eu agia, o tipo de comida que eu escolhia. Então, o que eu preciso entender é que num processo de emagrecimento, ou se eu desejo emagrecer, ou se eu quero emagrecer, eu preciso me atentar ao meu ambiente. Por quê? Porque o ambiente em que eu cresci, o ambiente em que eu desenvolvi e o ambiente que está agora ao meu redor, a minha casa, a minha geladeira, o meu armário, o meu guarda-roupa, todo esse ambiente, ele faz parte do emagrecimento, né? Então, eu preciso entender que ambientes não são neutros, né? Ou os ambientes formam a gente, ou eles deformam a gente. Por que que eu disse para vocês que lá no começo eu acreditava que talvez a genética me impedia de emagrecer? Porque eu não entendia isso. Nós
quando nós vamos crescendo, né? Quando nós nascemos, somos crianças e somos adolescentes, ao longo do nosso desenvolvimento, nós vamos sendo moldados, né? Nós vamos recebendo estímulos, nós vamos tendo experiências e a nossa identidade, né? Aquilo que nós vamos desenvolvendo mesmo como sistema de crenças, a forma como eu vejo o mundo, como eu significo as coisas, principalmente aqui para a gente, como eu significo a comida, como eu significo as pessoas, como eu significo recompensa, como eu significo prazer, está muito ligado a como foi tudo isso ao longo do meu desenvolvimento. Então, quando eu digo que o ambiente me molda, me forma, ou ele me deforma, é quando eu recebi estímulos ruins, é quando eu recebi recompensa, né? E quantos, né? Quantas coisas a gente viveu disso, né? Se você fizer isso, se você comer tudo, você vai ganhar um doce. Se você fizer isso, você vai ganhar. E a recompensa é sempre muita comida, né? Muita comida, muito açúcar. Então, a gente cresceu num ambiente que deformou a nossa visão e a nossa percepção e, consequentemente, a nossa relação com a comida, né? Então, existe um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né? Então, o ambiente, ao longo do nosso desenvolvimento, né? Quanto criança, que a gente não escolhe o nosso ambiente, né? A gente nasceu naquele ambiente e tá tudo certo, né? Não tem conta errada, tá? Tá tudo perfeito. A gente não tem uma conta errada. Aquela coisa, eu devia ter nascido ali, eu devia ter aprendido isso antes. Gente, isso não existe, tá? Na nossa vida não tem uma conta errada. Mas à medida que eu vou crescendo e que eu vou entendendo, que eu vou tomando consciência e maturidade sobre o ambiente, é minha responsabilidade entender o quanto esse ambiente me faz bem ou o quanto esse ambiente me faz mal. E o que é responsabilidade? Responsabilidade é a habilidade de responder. Responsabilidade é a habilidade de dar uma resposta. Qual é a resposta que você dá aos convites que você recebe? Você diz sim ou você diz não? Você faz escolhas assertivas de ambiente? Responsabilidade de escolher ambiente é a capacidade de dar uma resposta, de saber dizer sim e de saber dizer não, porque nós somos a média das pessoas que nós convivemos. E se nós vamos nos colocando dentro desse ambiente, né, se nós não sabemos escolher, se nós não sabemos discernir os ambientes, nós sempre estamos entrando em buracos que depois não é tão simples de sair, tá? Eu sei que emagrecimento não é um passeio no bosque. Eu sei que emagrecimento não é a coisa mais simples, mais rápida e mais mágica, né, que muitas vezes a gente deseja, né? Mas o emagrecimento, dentro de um ambiente inevitável, ele fica mais simples, mais rápido e mais fácil e mais leve, né? Porque eu acreditava que emagrecimento era a coisa mais difícil do mundo. E a gente tem essa crença, né? Emagrecer é muito difícil, emagrecer é muito dolorido. Eu sei que exige um certo esforço no processo, tá? Mas ele não é com esse peso que a gente acredita que é. E ele só fica pesado porque a gente não sabe se proteger. Sun Tzu, em um livro Arte da Guerra, diz: a suprema arte da guerra está em vencer o inimigo antes de lutar. Então, enquanto eu transformo todo o meu ambiente em um campo de batalha, como é que eu quero emagrecer? Como é que eu quero vencer? Né? Então, quando eu aprendo a criar um ambiente inevitável para o meu emagrecimento, este é o tema da nossa live. Como criar um ambiente inevitável para você emagrecer, um ambiente que proteja o teu processo, até que você se apaixone por ele. Até que você não esteja mais em um processo de emagrecimento, até que você não esteja mais fazendo dieta,
até que você se torne magra. E aí você não precisa mais falar de dieta, pensar em dieta ou em fazer dieta. Esse é o meu desejo, que você tenha liberdade, que você diga assim para mim, Ana, eu me tornei magra e eu não falo mais em dieta, eu não faço mais dieta, eu não penso mais em dieta. Eu lembro, né, que essa foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. Quando alguém perguntou para mim assim, ai, Ana, e você continua fazendo dieta? E eu tive o privilégio de responder: eu não faço dietas. Eu não faço dieta. Eu não faço. Eu não faço. Porque eu aprendi, ao longo desse processo, criar um ambiente, criar um sistema de proteção, né? Que me desse condições de prazer. Sabe aquele ambiente favorável? Sabe uma das coisas que é um dos maiores erros, né? E a gente vai entrar aqui nos dois tipos de ambiente. Mas para eu te explicar antes quais são os dois tipos de ambiente, presta atenção nisso. Presta atenção. Quando, quando eu entendo, quando eu percebo a minha capacidade, a minha habilidade de criar sistema, um projeto, um ambiente que me proteja ao longo do caminho de forma prazerosa, de forma leve, o emagrecimento se torna inevitável. E aqui nós vamos aprender a entender como é que eu faço isso nos dois tipos de ambiente. Porque se você cria um campo de batalhas, acredite, o emagrecimento vai ficar mais difícil. O emagrecimento vai se tornar impossível. É quando você diz assim: eu desisto, eu já tentei demais e para mim não dá, comigo não funciona. Não funciona comigo. Funciona com todo mundo, Ana, menos comigo. A minha amiga Joaninha fez jejum intermitente, funcionou. A minha amiga fez low carb e funcionou. Comigo nada funciona. Nada funciona. Então, aqui eu quero te entregar um dos principais princípios para o emagrecimento: ambiente. Você entender o quanto os dois tipos de ambiente precisam ser moldados e modelados por você, com a sua habilidade, com a sua com a responsabilidade, né? A habilidade de dar uma resposta ao seu ambiente. Então, nos dois tipos de ambiente, o primeiro ambiente que nós vamos falar é o ambiente interno. O que que é isso, né? Oi, Marila. Marilã, boa noite, seja muito bem-vinda. Quando, boa noite, boa noite. Quando eu estou em um ambiente, quando eu estou com o meu ambiente interno, e o que que é isso? Ai, Ana, o que que seria esse ambiente interno? Por que que as pessoas falam de ambiente interno? Porque o seu comportamento, a sua escolha, a forma como você escolhe a comida, a forma como você coloca a comida no prato, a forma como você escolhe o que você vai comer, diz muito mais sobre você do que você imagina. O seu comportamento e as suas escolhas gritam quem você é. O seu comportamento e as suas escolhas gritam quem você é. Então, por isso que quando você começa a observar os seus comportamentos, quando você para de forma consciente e começa a mapear, quando você começa a olhar com consciência para o teu comportamento, você começa a entender você, a interpretar você. Oi, Marquinhos. Você começa de fato a entender quem é você nesse jogo, porque o teu comportamento e as tuas escolhas diz muito mais sobre você do que você possa imaginar. Eles gritam quem você é. E é aqui que a gente precisa entender qual é o papel do nosso ambiente interno no emagrecimento. Por quê? Porque aqui é um jogo mental, aqui é um jogo emocional. Fazer escolhas, a habilidade de fazer escolhas de forma consciente
é uma musculatura que você desenvolve. A maioria das pessoas que perde no jogo do emagrecimento, perde no jogo mental, perde no jogo emocional. Porque sim, a gente precisa saber se alimentar, se exercitar e descansar. Mas a pergunta é: eu tenho habilidades para escolher isso? Eu tenho habilidade para fazer isso logo no começo do meu dia? Eu sei priorizar? Eu sei me colocar no lugar para fazer o que eu preciso ser feito? Pois é, isso é o teu ambiente interno. Isso é o seu jogo mental. Então, se eu digo para você, organiza, né? A gente vai entrar no ambiente externo, mas se eu disser para você o que você precisa fazer no seu ambiente externo, como você precisa se proteger e você não entender qual é o seu ambiente interno, você não avança, você não consegue ir para o segundo nível do jogo, tá? Então, eu quero que você fixe muito bem isso. Ambiente interno é sobre você. E o ambiente interno aqui em 3 níveis, tá? Nós vamos dividir o ambiente interno nas nossas 3 crenças principais, que embasam, que dão embasamento, que dão alicerce para suas escolhas e para o seu comportamento. A sua crença de identidade, ou seja, a forma como você se vê, quem você acredita que você é de fato, sabe? A crença sobre você, sabe aqueles rótulos, coisas que saem da sua boca sobre você, rótulos que você cola nas suas costas. Eu sou. Crença de identidade é sobre o eu sou. Então, quantas vezes o rótulo que você coloca é de eu sou preguiçosa, eu sou desorganizada, eu sou uma fraude, eu sou mentirosa, eu sou. O eu sou é a forma como você acredita que você é. Então, preste muita atenção daqui para frente, o que sai, qual é a próxima palavra depois que você diz eu sou. Isso é sobre o seu ambiente interno, sobre a crença de identidade. A segunda crença que compõe o seu ambiente interno é a crença de capacidade, né? Quando eu não tenho essa crença de identidade muito forte, eu tendo até essa crença de capacidade fragilizada. É quando eu não acredito que eu consiga fazer. Eu não acredito na minha capacidade de realizar. A crença de capacidade é o fazer, é o eu faço, é a ação, é entrar em ação. Então, muitas vezes, a nossa crença de capacidade, ela está enfraquecida. Muitas vezes, por quê? Porque você já tentou emagrecer muitas vezes. Você já tentou fazer certo. Você já tentou não colocar responsabilidade nas outras pessoas. E aí, quando você vai fazer uma nova tentativa, o teu cérebro, né? Como é que a doutora Caroline Leavitt, como é que ela explica esse movimento do nosso cérebro no presente? Quando nós estamos no presente, diante de um desafio, o nosso cérebro volta para o passado e ele busca no passado algo, né, que embase a nossa escolha, a nossa ação no presente. E quando ele volta no passado e ele vê que você já prometeu várias vezes que ia emagrecer e não emagreceu, a sua crença de capacidade é enfraquecida. É quando internamente você diz: eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu dou conta, eu não sei. Por quê? Porque você já falhou, porque você já não conseguiu lá atrás, porque várias vezes você tentou e desistiu. Então agora você está enfraquecida, você está fraca e a sua crença de capacidade diz que você não é mais capaz de emagrecer. E o terceiro pilar do nosso ambiente interno é o merecimento. É a crença do eu tenho, eu consigo, eu mereço, né? Eu consegui, eu mereço.
Então, quando eu tenho essas duas primeiras crenças de identidade, né, de quem eu sou e do que eu faço, a minha capacidade de realizar, eu consigo ter legitimidade na minha crença de merecimento. Agora, eu realmente acredito que eu mereço ser magra, né? Eu mereço me tornar magra, eu mereço me sentir mais bonita, eu mereço me priorizar, né? Porque aqui quando a gente tá nesse ambiente de mulheres, quando nós olhamos para nós mulheres, o nosso movimento de tirar a gente de prioridade, ele é quase que natural, né? A gente, principalmente nós mulheres, principalmente você, se já é mãe, a, esse movimento de te deixar em segundo plano, de te deixar para depois, de comer mais rápido, de fazer tudo de qualquer jeito para você, ele fica sendo muito natural. Por quê? Porque todo mundo tem necessidades à sua volta. O seu marido, o seu namorado, o seu filho, o seu trabalho. Então, automaticamente, a gente vai se deixando para depois, a gente vai se despriorizando. E aí a gente começa a ter essa crença de merecimento enfraquecida. É quando, qualquer coisa para mim. Ah, não, não precisa se preocupar comigo. Ah, não, depois eu como qualquer coisa. Ah, depois eu tomo um banho rapidinho, sabe? Então, seria muito superficial aqui eu falar para você só uma parte do emagrecimento, porque o emagrecimento ele é um jogo profundo. E você precisa entender que enquanto a minha mente, né? Isso é neurociência. Enquanto a minha mente não visualizar e não processar que eu mereço ser magra e que ser magra não é algo que eu tô tirando dos outros para dar para mim. Ai, mas e se eu for para academia, eu tô tirando o tempo de alguém, né? De um filho, ou eu vou deixar de fazer comida para ir para academia, né? E aí? Então, a gente naturalmente, quanto mulheres, tem esse movimento de se despriorizar, né? Oi, Esther, boa noite, meu bem. Então, é aqui que eu vou tentando ganhar consciência, ganhar essa habilidade, ganhar essa musculatura para me colocar, para me recolocar no meu plano. Porque aí é quando eu fortaleço o meu ambiente interno. O ambiente inevitável, boa noite, meu bem. O ambiente inevitável para você emagrecer, ele passa por fortalecer o teu ambiente interno. Tua crença de eu sou, identidade, tua crença do eu faço, capacidade, e a crença do eu mereço, eu tenho, tua crença de merecimento. Então, aqui eu tenho o ambiente interno fortalecido. E agora a gente vai para a segunda parte, que é para a gente finalizar, a parte do ambiente externo. O que eu preciso entender sobre ambiente externo? O ambiente, ele molda a gente, ele influencia a gente. Então, o ambiente externo, ele vem da nossa história, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente aprendeu, dos estímulos que a gente recebeu, dos ambientes que a gente viveu desde a nossa primeira infância, nossa adolescência. Os estímulos externos que formam o nosso ambiente externo, ele vem da nossa família, dos nossos amigos, da nossa religião, da área de educação, da cultura, de tudo aquilo que você vive, do teu trabalho, das pessoas que você convive, tudo isso compõe o teu ambiente externo. E o que acontece aqui? Se eu não tenho esse ambiente externo protegido, se eu não consigo proteger e me blindar, eu vou ficando fraca, eu vou ficando vulnerável, eu vou gastando energia demasiadamente, eu vou colocando energia em um lugar onde eu não deveria ter colocado. Então, eu vou me enfraquecendo porque eu estou gastando energia no lugar errado.
Então, proteger esse ambiente externo. Oi, Simar, boa noite. Tudo bem, meu bem? Eu colocar energia em proteger o meu ambiente externo, automaticamente eu protejo o meu ambiente interno. Por quê? Porque nós somos feridos onde nós não somos reconhecidos, onde nós não temos habilidade. Boa noite, José. Onde nós não temos habilidade. Então, se eu sou ferida, se eu me exponho, né, de repente eu começo a entrar num processo, eu começo a fazer dieta, eu começo a querer emagrecer e eu começo a dividir isso com o meu ambiente, automaticamente eu vou ser ferida, porque nós somos feridos onde nós somos feridas onde nós não somos compreendidas. Então, quando eu não sou compreendida, eu começo a ficar sendo ferida por esse ambiente externo. Outra coisa e a gente precisa entender sobre o ambiente externo, criar um ambiente inevitável para o nosso emagrecimento, é sobre aquilo que está à nossa volta. O que a gente precisa entender aqui? Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais, né? E lembra que lá no começo eu falei, né? O que Sun Tzu fala no livro A Arte da Guerra? A suprema arte da guerra está em vencer o inimigo antes de lutar. Então, quando dentro da minha casa, no meu armário, na minha geladeira, na minha despensa, na minha gaveta, tá cheio de coisas que me sabotam, que, que minam a minha energia no meu processo, eu estou criando um campo de batalha onde eu não deveria criar. Então, quando um ambiente inevitável é você olhar para a tua geladeira, olhar para o teu armário, olhar para a tua lista de compras que você vai no supermercado e começar a se fazer uma pergunta: o quanto isso que está dentro da minha geladeira me ajuda a me tornar magra? O quanto isso que está dentro do meu armário me ajuda a me tornar magra? Deixa eu contar uma história para vocês. Para quem já está aqui há muito tempo, talvez já conheça essa história. Para as meninas que estão chegando, para vocês que chegam sempre aqui, eu quero contar essa história para vocês. Eu não sei se para vocês essa relação com a comida é mais difícil para doce ou para salgado. Me contem aqui, né? Porque cada um tem uma dificuldade. Tem pessoas que realmente não ligam para doce, mas que sofrem, né? De repente por ficar sem pizza, ficar sem lanche, ficar sem, né? O salgado. E tem gente que sofre para ficar sem doce. Me conta aqui qual que é a maior dificuldade de vocês, doce ou salgado? E aí, deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu estava lá, né, toda lascada da minha vida, né, comendo todas as minhas emoções, eu sempre dizia isso: o meu problema é doce, né? Eu não consigo ficar sem doce, eu não consigo deixar de comer doce, eu sinto muita vontade de doce. E hoje, que a gente sabe, né, o quanto o açúcar ele vai ficando gerando em nós esse vício, a minha açúcar. Pois é, açúcar não é de Deus, né? Então, e o açúcar ele tem esse poder químico, né? Esse poder viciante mesmo. E aí, quando eu tava ali naquela situação buscando doce e açúcar de todo quanto é jeito, eu falei assim, cara, eu preciso emagrecer. Eu tô me sentindo horrível, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo feia e eu já tinha tentado de tudo e eu falei, eu preciso emagrecer. E à medida que eu fui entendendo e aprendendo, estudando mais sobre nutrição e entendendo o quanto meu ambiente externo precisava proteger, porque é meio que assim, ó, eu tô tentando emagrecer, eu tô fazendo um movimento antinatural, né? Mudando um comportamento, mudando um hábito que não é uma coisa simples. E aí, se esse ambiente que está aqui à minha volta, ele não me protege, eu vou falhar, eu vou fracassar, eu vou desistir muito mais rápido. Então, o que eu fiz aqui?
o que que eu falo para vocês, e eu digo sempre isso, o que funciona para você é o que funciona para você. O que funciona para mim é o que funciona para mim. Então, o que que a gente precisa entender aqui? Quando eu digo isso para você, o que eu vou explicar aqui agora, você precisa entender que você vai pegar isso e se encaixar na sua identidade, na sua verdade. Não existe uma coisa que funciona para todo mundo. A gente precisa defender a nossa individualidade. Você é uma pessoa única, com uma história única, com uma necessidade única. E enquanto ninguém entender ou tentar dizer que tudo funciona para todo mundo, não funciona. Deixa eu te explicar. Quando eu vi que eu precisava, que eu tinha, né? Eu entendo, eu conheci, eu estava entendendo quem eu era e eu estava entendendo que eu tinha uma necessidade do açúcar. Ok, do doce, né? E eu falei, tá bom, entendi. Tentei fazer uma coisa, tentei fazer outra, tentei e não dava certo. Falei, vou estudar mais. Comecei a estudar, comecei a pesquisar, estudos científicos e falei, entendi. O que eu preciso não é do açúcar, mas eu tenho uma necessidade de ter um prazer e um alívio nesse prazer do açúcar. Como é que eu consigo usar algo, ter algo que me dê o mesmo prazer sem me engordar, sem gerar impacto glicêmico e me ajuda no processo de emagrecer? Será que existe isso? Existe. O que eu fiz? Criei um ambiente externo para proteger o meu ambiente interno, a minha mentalidade, para proteger e me dar paz e leveza enquanto eu estava aqui num processo de tirar o vício do açúcar. Eu comecei a fazer doces com adoçante natural, eritritol, xilitol e estévia. Quando eu comecei a fazer receitas fáceis, baratas e tranquilas, o que que eu fiz? Eu substituí aquele doce cheio de açúcar que me fazia engordar, que podia daqui a pouco gerar em mim resistência insulínica, diabetes e qualquer outra coisa, por um adoçante natural, que não gera impacto glicêmico, que não é absorvido pelo meu corpo e que me garantia o prazer enquanto eu emagrecia. Eu falei, olha, que coisa incrível. Eu comecei a fazer uns docinhos com eritritol, fazia um bolinho com eritritol, fazia um chocolatinho com eritritol. E eu comecei a substituir aqueles doces que eram açúcar com gordura, que danificavam o meu corpo, que ferravam a microbiota, né? Porque hoje a gente já sabe que tem estudos que existem neurônios no nosso cérebro e no nosso intestino. E o nosso intestino é esse eixo, né? Por isso que ele é tão responsável, por isso que as nossas emoções são afetadas por aquilo que a gente come. E o que a gente come influencia as nossas emoções, e as nossas emoções influenciam no que a gente come. Então, quando eu criei esse ambiente externo, fazendo doces gostosos, mas que protegiam o meu emagrecimento, que me davam a tranquilidade durante o processo, eu comecei a emagrecer de forma leve, fácil, simples e rápida. Por quê? Porque eu aprendi a criar um ambiente inevitável. Era inevitável emagrecer, porque eu não estava comendo mais açúcar. Porque eu estava comendo um adoçante natural, cientificamente comprovado que não gera em mim impacto glicêmico. É a coisa mais inteligente a ser feita. Só que o que que acontece? A gente está falando de vício, a gente está falando de um alimento que ele tem mais poder viciante que a cocaína. Você não consegue, eu não consigo fazer isso do dia para a noite. Eu não consigo fazer isso de uma hora para outra, mas gradativamente
eu consigo fazer. Então, eu vou retirando do meu ambiente o que prejudica o meu emagrecimento, mas eu não vou fazendo restrição. Porque assim, ó, eu não posso comer açúcar. Tira tudo de dentro da minha geladeira, tira tudo de dentro do meu armário, que a partir de hoje eu não como açúcar. Isso não funciona. Não funciona. O que que eu faço? Eu substituo de forma inteligente o açúcar ruim. Açúcar é açúcar, tá, gente? Às vezes alguém me pergunta assim, Ana, qual que é o açúcar? O mascavo é melhor que esse ou aquele? Não, não é. Açúcar é açúcar, mascavo, demerara, açúcar. Então, pelo que a gente substitui? Pelo adoçante natural, eritritol, xilitol e estévia. Quando eu substituo quando eu pego esse adoçante, quando eu tiro esse açúcar e substituo pelo adoçante, eu crio um ambiente externo que protege o meu ambiente interno, que protege a minha mentalidade durante o processo de emagrecimento. Porque o nosso objetivo aqui é chegar daqui a pouco e dizer assim: eu não faço mais dieta, eu não estou em um processo de emagrecimento, eu me tornei magra. Então, eu não estou emagrecendo, eu não estou de dieta, eu não estou fazendo dieta. Eu me tornei magra. Eu saio de um lugar e chego em outro lugar. Só que para eu fazer esse movimento, ele precisa de inteligência, ele precisa de escolhas inteligentes. E um dos princípios, né, que eu trago fortemente para as minhas alunas é sobre ambiente. Enquanto eu não crio esse ambiente externo com escolhas inteligentes para proteger. Oi, tia! Oi, Evandra! Oi, Adriana! Boa noite, sejam bem-vindas. Enquanto eu não crio esse ambiente que me protege durante o processo de emagrecimento, eu estou fazendo uma força antinatural. O que eu faço? Que eu faço? Eu engano o meu cérebro. Eu pego a coisa mais poderosa que a gente tem, a arma mais poderosa que a gente tem, chamada mente, e uso ao meu favor. O que eu faço? Eu dou para o meu cérebro prazer, mas eu não dou para o meu corpo impacto glicêmico. Eu não dou para o meu corpo caloria vazia. Isso é a coisa mais inteligente a ser feita. Só que isso eu vou fazendo de uma forma adaptativa, né? Então, esse ambiente protegido, tudo bem, meu amor? Esse ambiente protegido, ele é o que me tira desse descontrole, né? Dessa quantidade de tentativas. Gente, a gente passa uma vida fazendo dieta, falando de dieta, pensando em dieta, pesquisando sobre dieta. A minha missão de vida é levar mulheres a dizer: eu não faço mais dieta, eu me tornei magra, eu não penso em dieta, eu não penso em comida, né? Porque quando eu estou pensando em dieta, quando eu só penso em dieta, quando eu só vivo em função de dieta, o meu cérebro, ele fica um cérebro viciado. Ele fica viciado em comida. Então, toda hora eu estou pensando, o que que eu vou comer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou comer? Se eu comer isso, engorda? Se eu não comer isso, engorda? E eu começo a não perceber esse ambiente tóxico que eu vou criando dentro de mim, tá? Então, eu quero que você nessa live, coloque isso em prática, sabe? Verifique o teu ambiente interno, fortaleça o teu ambiente interno, as tuas três crenças principais, identidade, capacidade e merecimento. O quanto você tem deixado de se priorizar para fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Você vai falar assim, Ana, esse é um tema para uma outra live sobre disciplina, sobre rotina. Mas se você começar com aquele discurso, eu não tenho tempo, não dá, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho papagaio, eu tenho muita coisa para fazer, lembra disso. Lembra disso porque nós mulheres, nós sempre vamos fazendo um movimento até que natural de deixar a gente para depois. Então,
se tornar magra, se tornar, tomar o controle das suas escolhas alimentares, sabe? Você escolher comida, sabe? Você dizer, eu quero comer isso ou eu não quero comer isso, sabe? É quando você pode ter liberdade para dizer, hoje eu vou comer um bolo de cenoura feito na padaria. E você ter liberdade para fazer isso, porque você avançou, porque quem está no controle das escolhas alimentares é você. Então, lembrem-se sempre, o emagrecimento ele é um jogo mental e ele é um jogo físico. Isso que eu expliquei para vocês, de usar a estratégia do adoçante natural é um jogo físico. É você desintoxicando o teu corpo, é você trazendo o seu corpo para o jogo do emagrecimento. Mas isso também fortalece o teu ambiente interno, a tua crença de capacidade. Quando você diz não, quando você escolhe um alimento diferente, melhor, com mais qualidade, você fica mais forte. A cada não que você fala, a cada escolha que você faz, você não é mais a mesma mulher. Você é uma mulher mais forte. E à medida que você está mais forte, você sobe o nível, você assume o controle. Isso se chama autodomínio, autocontrole. Só que a gente acha que a gente precisa alcançar o autodomínio, que a gente precisa alcançar o autocontrole. E aqui está o maior erro. Autodomínio e autocontrole está aí dentro de você. Veio de fábrica em você. Autodomínio e autocontrole é um nível que está dentro da tua essência. A tua essência é dominar sobre as coisas. A tua essência é dominar sobre os alimentos. A tua essência é dominar sobre tudo aquilo que é menor que você. Só que por que hoje e ao longo da nossa vida o alimento e os ambientes dominam sobre a gente? Porque a gente foi se enfraquecendo, porque a gente foi perdendo a habilidade e a responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade de dar uma resposta, de dizer sim e dizer não. Parar com essa coisa de dizer, ai, vamos, vamos. Eu digo sim quando eu quero dizer não. Eu como quando eu não quero comer. Então, autocontrole e autodomínio não é um lugar que você alcança, mas é o seu lugar de direito. Então, o emagrecimento, estar no controle e se tornar magra é a mulher que você se torna a partir das escolhas que você faz. As suas escolhas e os seus comportamentos ditam quem você é. Comece a observar o que você escolhe, o que você fala, os ambientes que você frequenta, e você vai ter muito mais clareza de quem você é e onde você está. E não tem julgamento, não tem. Uma coisa que eu falo sempre, sempre para vocês aqui: seja dura com o teu comportamento, seja dura, mas seja gentil com você, seja amorosa com você. Seja gentil com a tua história, seja gentil com aquilo que você viveu, com aquilo que de repente trouxe você para o excesso de peso, para as escolhas ruins. Quando você identifica um comportamento tóxico em você, assim como eu identifiquei um monte em mim, você ataca o comportamento, mas você não ataca você. Você tem que ser gentil com você, amar você e ser firme com o seu comportamento, até corrigir. Esse é o jogo para a gente subir para o próximo nível. Nós estamos indo para um ano incrível. 2023 é um ano extraordinário, cheio de coisas boas. E eu espero você. Nós temos mais uma quinta-feira antes desse ano terminar. Eu tenho algo preparado incrível para a gente fazer uma pré-virada de ano aqui. Eu tenho um presente para você na quinta-feira. Coloque isso em prática, tá? Uma das coisas que mudou a minha vida é incrível a gente aprender, é incrível a gente estar aqui e a gente escutar. Mas o que muda o jogo mesmo, é você pegar só um pedacinho, só uma coisa e colocar em prática, uma só. E quando você faz isso, a gente está junta, né? O nosso cérebro e a nossa missão se torna única, né? Esse aqui é um projeto.
Ele é um projeto meu e seu. Ele é um projeto seu comigo e meu com você, né? A gente está a 116 aulas, a 116 lives no projeto de levar você para mais perto da mulher magra que você merece ser. Um beijo no seu coração. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para a gente encerrar a aula de hoje, a live de hoje? Me fale aí, como é que foi? Vocês têm alguma pergunta? De onde vocês estão falando? É uma honra sempre receber vocês aqui. Gente, na quinta-feira nós estamos aqui às 20 horas e 37 minutos. E nós vamos fazer uma grande virada para 2023, tá bom? Eu tô por aqui e a gente vai se falando e a gente se vê na quinta-feira. Um beijo para vocês, meninas. Sejam bem-vindas de Jaíba, Minas Gerais. Eu sou de Paraupebas, no Pará. Meu Deus, que legal! Que incrível! Meninas, sejam muito, muito bem-vindas, muito bem-vindas. Que incrível! Eu adorei a presença de vocês. Espero muito ter contribuído e fiquem à vontade para fazer perguntas na caixinha, no direct. Eu quero estar à disposição para responder e ajudar vocês até a gente se tornar juntas aqui do lado de cá, né? Para que vocês estejam mais perto da gente também. Oi, Evandra. Um beijo, meu amor. Gente, se cuidem. Quinta-feira a gente se vê. Nós estamos virando para 2023 e é uma honra estar aqui com vocês. E na quinta-feira que vem nós vamos fazer a live 117, né? Há 2 anos atrás, quando eu iniciei esse projeto, né, no meu aniversário de 37 anos, e o 7 para mim com uma simbologia, com um peso tão importante, de trazer para vocês os três pilares, os 7 princípios. Nós vamos fechar 2022, um ano extraordinário com a live 117, vai ser incrível. Eu estou aprendendo muito com você, viu? Vou me tornar magra. É isso aí, Lucimar. E o seu objetivo é o meu objetivo. Peso 80 e quando você me disser o quanto você quer chegar, eu chego junto com você. Eu tava mais que você, tá? Eu não sei quanto você mede, mas eu meço 1,59, né? E eu cheguei a 85 quilos, né? Então vocês vão ver ali agora, ao longo dessas semanas, muitas fotos, né? Muitas fotos que a gente traz para vocês entenderem o quanto eu entendo isso, né? E não só o peso, né? Eu tive uma depressão pós-parto, eu tive um divórcio, eu tive tanta coisa que me abalou emocionalmente e que, quando a gente se abala emocionalmente, talvez a gente fale assim. Ainda, além de tudo, eu tenho que emagrecer, além de tudo, eu tenho que ser magra, né? Então, aqui é um jogo para levar vocês para o próximo nível, porque eu sei que ser mulher é um desafio, né? Muito. Vamos lá, a gente está junta nessa. Ser mulher é um desafio, a gente tem vários desafios. 0,60, pesa 1,60 m. É isso aí. Eu cheguei a 55 quilos, eu estou com 55 quilos e eu nunca imaginei. Eu queria 62, Lucimar, e eu cheguei a 55. Oi, Cid, boa noite. Ó, a Cid é uma aluna minha, tá maravilhosa, né, Cid? Quanta coisa a gente aprendeu junto. A Cid é minha aluna do primeira turma, nós estamos indo para a sexta turma. Gente, um beijo imenso no coração de vocês. Fiquei muito feliz, Lucimar. A sua meta é minha meta, tá bom? Meninas, é isso aí. 100 e vamos que vamos para cima, Esther. É isso aí, é isso aí. E eu sei que a gente consegue, tá? Eu sei, porque eu achava impossível, inimaginável eu perder 30 quilos, e lá se foram 30 quilos, e não é só um peso físico que sai, vocês sabem disso, né?
Então, emagrecimento é libertador e a gente vai aprender. Depois fiz uma cirurgia, é isso aí. É a nossa vida, né, gente? Então, assim, ó, a gente precisa se olhar, a gente precisa se respeitar. A gente tem uma história, né? A Cid passou por bariátrica, né, Cid? Então, cada uma de nós temos uma história, cada uma de nós mulheres, né? Quando a gente está entre mulheres e a gente se respeita quanto mulheres, quando a gente entende a nossa história, quando a gente entende o poder que existe quando mulheres se juntam, né? Mulheres crescem com mulheres. E quando eu olho para uma mulher, quando eu aprendo com essa mulher, quando eu vejo ela e eu consigo, sabe, me fortalecer na história dela e olhar para a minha história, eu fico mais forte. Então, mulheres crescem com mulheres e a gente se vê na quinta-feira e eu tô por aqui. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e nós vamos chegar. Nós vamos chegar no 2023, a gente vai dizer aqui ao vivo, eu me tornei magra. Tamo juntas, meninas. Um beijo, se cuidem e lembrem-se, coloquem em prática, criem um ambiente inevitável para vocês emagrecerem. Eltinho, um beijo, meu amor, que saudade de você. Um beijo, você é incrível, você é incrível. Um beijo. Logo eu tô aí em São Paulo, vou dar um abraço imenso em vocês, tá bom? Gente, se cuidem. Um beijo, querida. Se cuidem. Até quinta-feira.